Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui de novo no nosso podcast da Rede Vida, o Godcast. Hoje estou aqui com meus queridos Pastor Castro e o Pastor Dário Gonçalves, lá de Macaé, da Igreja Gileade. Bem-vindos aqui ao nosso Godcast. Dizer que é um prazer enorme estar aqui de novo, sempre muito bom, ainda mais na companhia do meu irmão. Para só saberem, 2018 eu conheci o pastor e de lá para cá nós temos tido uma amizade bem bacana e eu estou felicíssimo, porque muitas vezes vem pessoas e nós não temos essa possibilidade de fazer isso aqui. E hoje nós tiramos um tempinho. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Castro. Obrigado, Léo. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sempre digo que os semelhantes se atraem no mundo espiritual. E Deus não une pessoas, Deus une propósito. Pastor Castro é um amigo que o Senhor realmente nos conectou. Temos praticamente 7 anos de amizade e parece que nós temos 200 anos. É uma alegria estar com vocês aqui, é uma alegria participar desse podcast. Eu creio que vai ser muito produtivo. Amém. A gente, sabendo de vários assuntos, a gente tem vários assuntos para falar com o senhor. A gente está falando sobre a volta de Jesus, que é um tema que o senhor tem abordado fortemente nesses tempos agora, né, recentemente. E a gente quer começar já falando quais são as suas teses, certo? Teológicas sobre o arrebatamento. É um tema muito, muito atual e muito atraente esse tema, né? Porque as pessoas querem saber, né? Quando será o arrebatamento, quando será a segunda vida de Cristo, né? E as teses teológicas que nós temos hoje é o pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Vou explicar para vocês o que é isso. Não, primeiro antes de explicar qual dessa que você se encaixa, porque eu me encaixo no pré. E você... Mas eu vou explicar então o que cada são as três. Diferencia, vou falar depois isso. eu explico qual é que sou. Eu vou falar que realmente eu defendo, né? Certo. E com base bíblica. Vamos ver. Vamos lá, por exemplo, o pré-tribulacionismo, ele prega o seguinte, que o arrebatamento vai acontecer, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Quando a gente fala tribulação e grande tribulação, a tribulação nós já estamos nela. Vai vir a grande tribulação. Aí sim. Então o que a gente vive hoje já é a tribulação. Então nós vamos passar pela grande tribulação, que essa grande tribulação ela vai acontecer os 7 anos. São 7 anos. Né? Daniel falou sobre as 70 semanas e ali subtende 7 anos de grande tribulação. Vamos lá. Pré-tribulacionismo. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Ela não vai passar pela grande tribulação. Né? Mesotribulacionismo. As pessoas pregam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, né? Porque a Bíblia fala da divisão de dois tempos, né? 3 anos e meio, 3 anos e meio. Que seriam 3 anos e meio bons. Isso. E depois que começaria... Isso aí. Mas isso realmente vai acontecer. Certo. Né? Vai acontecer. E as pessoas também pregam o pós-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Eu confesso para você que eu não quero passar por isso, não. Então, assim, eu quero saber o que você pensa. Na verdade, é o seguinte, né? Independente se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, no meio da tribulação ou pós da tribulação, o que importa é que a igreja vai ser arrebatada. Isso é a coisa importante. Isso vai acontecer. Mas, assim, é lógico que eu acho assim, mais confortável, e é uma tese que eu defendo, que é o pré-tribulacionismo. Então eu não sabia, porque hoje, como nós conversamos, ficou de nós falarmos, mas eu não cheguei e falei, pastor, o que você acha? Porque tem muitos pastores que eles acreditam muito, principalmente assim, o pré, eu acredito que seja o que mais tem pessoas com esse pensamento, depois vem no meio e no final são alguns, mas para mim, nós não tínhamos conversado. Sim. Então você, como eu, você acha que vai ser... O pré, e eu quero dar base bíblica. Ótimo, vamos lá? Eu quero saber, essa aí eu quero base bíblica. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 9. Podemos ler? Vamos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Olha. Logo muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha, como que uma preposição
ela faz uma grande diferença na revelação do texto. Sim. Aqui não tem uma preposição na. Sim. Nós seremos arrebatados da ira. Por exemplo, se eu falar para você, assim, Deus vai te livrar do problema. Isso. Você não vai ter acesso ao problema. Não vai chegar nele, né? Deus vai te livrar no problema. Você está dentro do problema. Então o texto está aqui dizendo que nós seremos o quê? Livres da ira vindoura. Que ira vindoura é essa? É a grande tribulação. Outra base bíblica. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Também aqui tem uma preposição que dá base para crer no pré-tribulacionismo. Vamos lá. Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Da hora da tentação. Não é na hora da tentação. Né? Você vai evitar isso de você. Isso aí, não vamos passar por isso. Temos também, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, eu acho que é isso mesmo, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim, olha, vamos lá no 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivermos para conosco, e como dos ídolos vos converteis a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Da ira. Então, assim, nós temos aqui 3 versículos muito fortes que nos dá base teológica para defender o pré-tribulacionismo. Ele livra do, ele não vai passar por isso. É isso aí. Pastor, eu já vi falar assim, Léo, que o somente judeus conseguiriam chegar lá. Você tem algum estudo, ou você sabe alguma coisa que dá base para isso, que diz que somente judeus, pela serviço deles, que são muito duros, somente eles, não tem nada a respeito. Na verdade, o que acontece? Quando a gente lê Romanos capítulo 11, a Bíblia fala claramente que Deus endureceu o coração dos judeus para que os gentios fossem alcançados. Sim. Né? Então, foi o próprio Deus que colocou isso. Que fez isso, né? Inclusive, Jesus vai dizer, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas também, o próprio Deus permitiu essa dormência, vamos dizer, dos judeus para os gentios serem alcançados. Agora, Deus tem algo precioso com o povo do judeu, cara. Não adianta a gente querer ficar com ciúme, não, porque eles são os filhos, né, legítimos. Né? Deus escolheu aquela nação, Deus escolheu aquele povo, eles têm algo privilegiado, cara. Inclusive, João 4, 22, a Bíblia fala que Jesus, né? Jesus, ele veio dos judeus. A salvação vem dos judeus. A Bíblia fala isso, Jesus falou isso. A salvação vem pelos judeus. Você pega, por exemplo, Salmo 22, 6. Aqueles que orarem por Jerusalém serão prósperos, serão abençoados, aqueles que amam. Então, assim, 40 judeus escreveu a Bíblia. A palavra de Deus foram 40 judeus. O único judeu que não era judeu, né? Depois ele se converteu ao judaísmo, que é Lucas, o médico Lucas, né? Então, assim, cara, Deus usou aquele povo para nos trazer a palavra. Tem tudo a ver com eles. Né? Tem tudo a ver. Então, assim, agora, o que eu acredito em relação ao arrebatamento? Desenvolva, já respondendo, no arrebatamento, quem já morreu em Cristo, no arrebatamento, e quem vai estar vivo aqui, como é que vai ser? Tá, vamos lá. Vamos falar, então, primeiro, por exemplo, no arrebatamento, quem já morreu, né, e quem já estiver vivo. Vamos ler lá o texto, 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, que ele fala sobre isso, olha. A partir do versículo 14. Versículo 14, isso aí. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, né? Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, olha só, nas nuvens. Isso. Nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. O encontro é nos ares, não é na terra.
Presta atenção nisso. E assim estaremos sempre com o Senhor. Olha só, quando a Bíblia fala, as pessoas têm uma confusão muito grande em relação a isso. Aqueles que dormem, corpo, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Exato. O que vai dormir é o corpo, não é a alma. A alma não dorme. A alma não dorme. Quando você morre, depois eu quero entrar também nessa, falar um pouco depois sobre isso. O que acontece? Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 23, só para entender isso. Vou mostrar para vocês que nós não estamos dormindo. Vamos lá. Versículo 23. 22, ele diz assim, ó, mas se o viver na carne me der fruto na minha obra, não sei, então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Ele não fala que vai dormir, cara, né? Estar com Cristo, porque isto é ainda muito, muito melhor. Né? Então, assim, quando a gente morre, Sim. automaticamente você já vai para algum lugar. Você que morreu em Cristo. Você que morreu em Cristo. Eu vou entrar também sobre isso, sobre o paraíso, né? O Hades. Isso, a gente quer saber isso também. O céu e o inferno, né? Então, vamos lá. Base teológica para dizer que nós não estamos dormindo. Uma delas que o próprio apóstolo Paulo disse, né? Que é melhor estar com Cristo. Então não está dormindo. Não está dormindo. Você pega, por exemplo, Jesus disse o que para aquele ladrão? Lucas 23, 43. Ia citar isso agora, né? Hoje mesmo. Não é daqui um ano, não é daqui um mês. Digo, ainda estará comigo. Estará comigo no paraíso. Agora, estará né, comigo no paraíso, né? Então vamos lá. Existe, a Bíblia fala sobre Hades, a Bíblia fala sobre paraíso, a Bíblia fala sobre céu e a Bíblia fala sobre inferno. Inferno, que é o lago de fogo. Paraíso também é o seio de Abraão. Paraíso também é o seio de Abraão, né? Quando a gente fala o seio de Abraão. Quando você, por exemplo, quando a igreja for arrebatada, o nosso encontro será nos ares, com Cristo. Certo. E Cristo vai encontrar com a gente onde? Num local. Que local é esse? Esse local é o paraíso. Sim. Esse local é o paraíso. Jesus, ele tem acesso ao paraíso e ao céu o tempo todo, né? Mas a morada dele hoje é no céu. Ele vem visitar o paraíso. Então, vamos lá. Quem morreu em Cristo, se você tem um parente, se você tem uma pessoa que você ama, que já morreu em Cristo, né? Ele já está no paraíso. Já está lá. Ele está no paraíso. Agora, quem morreu sem a salvação, infelizmente, ele já está no Hades. O que a gente pode dizer, então? O que é o paraíso? O paraíso é a recepção do céu. É uma recepção do céu. É a sala de espera ali, né? Sala de espera. Você não chegou no céu ainda. Você chegou na sala de espera. Você está na recepção. Mas na recepção, você já está o quê? Gozando, né? Das bênçãos celestiais. Só que no paraíso, você não... A sua consciência, não, ela limita você a lembrar das pessoas aqui embaixo. Porque senão você vai sofrer. Vai ter sofrimento. Seu que não foi. Agora, o Hades é diferente. O Hades, você está com a consciência totalmente limpa. Baseado na passagem lá. O Hades é a recepção do inferno. É a sala de espera. Molhe o seu dedinho e refresca aqui. O cara está consciente 100% do que está se passando. É isso aí. O pior, o cara está no inferno, vendo uma pessoa que ele ama. Meu Deus, vai ser a pior dor. Agora, deixa eu provar para vocês isso. Do Senhor, hein? Deixa eu provar isso para vocês através de uma parábola que Jesus falou. Lucas 16, a partir do versículo 19. Rico e Lázaro, vamos lá? É isso que eu estava pensando aqui agora. Vou falar agora para vocês, está aqui, ó. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, paraíso. E morreu também o rico e foi sepultado.
E no Hades, olha só, no Hades, aqui está falando Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Olha só. Ele está vendo toda a cena. Tá vendo ele vai lembrar dos pastores, das pessoas que, poxa, falou de Imagina Jesus. A pregação naquele dia me falou que ia acontecer. Por que eu não levantei minha mão, não aceitei Jesus? Por que eu não vivi? Né? E aí, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes à casa de meu pai. Olha só, que tormento. Meus irmãos. Pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Cara, isso é muito sério. Não tem como quem está lá no... Não tem. Então, aqui está muito claro, Léo, pastor Castro, que eles estão num local onde há a recepção do inferno. Ele está no Hades. E que há uma certa consciência, não estão ali dormindo como se acham alguns. Não. Aí você percebe que Lázaro não se comunica nisso aqui. Não. Não se comunica. Mas o que está em tormento... O que está em tormento comunica. Tudo, né? Lázaro não se comunica. Como você tem um filho, um irmão, que não vai... Você tá lembrando 100%. No paraíso e o outro está lá no inferno, eu sofrendo... Não tem como. Ou então você pensa, será que eles vão conseguir? Será que a minha mãe vai conseguir? Então sua consciência, você não vai lembrar disso, tá? Agora, em relação aos que dormem, isso é importante que eu vou falar. A Bíblia fala que o corpo corruptível está dormindo. E que quando acontecer o arrebatamento, que num piscar, né, de abrir de olhos, é o que vai acontecer, a trombeta soará. Aí, vamos ler esse texto. Aquele corpo que está ali é um corpo que ele precisa receber a incorruptibilidade. Certo. E vai ser um corpo diferente, não vai ser o mesmo corpo. Glorificado seria. Por exemplo, está aqui o pastor Castro, nós não vamos ver, não vai ser esse mesmo corpo, vai ser um corpo glorificado, porque esse corpo é o corpo do pecado. É um corpo que está corrompido. E quando você receber realmente, sabe aquelas pessoas que você vê, por exemplo, há uns 20 anos atrás, você viu aquela pessoa e que ele estava no pecado, aí de repente você encontra, rapaz, você está diferente, né? O que aconteceu? Rapaz, eu estou na igreja agora, eu estou firme com o Senhor. Rapaz, você está totalmente diferente. Tá outro. Né? E uma outra passagem também que demonstra que o corpo glorificado é diferente. Quando Jesus 2 discípulos a caminho de Amaú, Jesus estava com ele. Você não está sabendo, não? Caminharam o tempo inteiro. Você não está sabendo o que está acontecendo? Você é o único que esteve aqui esse final de semana, né? Quer dizer, entendeu? Então, isso prova. Agora, vamos ler uma passagem, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que fala do momento em que o corpo recebe o corpo glorificado. 1 Coríntios, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 52. A partir do versículo 52, que diz assim, ó. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. O nosso corpo será transformado. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, assim, esse corpo glorificado, nós vamos para onde? Nós vamos para o paraíso. Sim, fala depois do casamento. Ah, tá. Nós vamos para o paraíso. Nós vamos para o paraíso. Agora, vamos lá. Depois do paraíso, a gente vai para o céu? O que vocês acham? Hã? Tem um período. É uma pergunta. Deixa eu fazer a pergunta. O senhor já pulou Não. O paraíso não. Eu acho o seguinte, porque a Bíblia, quando fala do milênio, entre de tudo acontecer. Não tem 1000 anos que vai. Sim, é o que nós estamos indo nesse caminho, porque vai ter alguns steps, vai ter alguns passozinhos. Vamos lá. O paraíso, na verdade, vai ser o local onde vai haver o casamento Da noiva. O noivo, ele visita, né? Com certeza, quem está no paraíso, ele recebe a visita de Jesus. Mas o noivo está lá no céu. Está lá no céu. Então nós vamos encontrar com ele nos ares. Nos ares é onde? É o paraíso. É o paraíso. Então, assim, ali é bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro. Então já está tudo preparado para o casamento nas bodas do Cordeiro. Quando você lê, por exemplo, Efésios capítulo 5, versículo 27, fala da igreja sem mácula, gloriosa. E essa igreja vai encontrar onde? No paraíso. É porque a igreja é tida como a noiva que está sendo preparada, né? Preparada. O Espírito Santo vem, marca ela e vai... O encontro vai ser realmente no paraíso. E ali vai acontecer o casamento. Onde está essa passagem do casamento? Apocalipse 19, versículo 7 ao versículo 9. Vamos falar desse momento glorioso, né? Apocalipse 19, vamos lá, versículo 7 ao versículo 9. Olha. Regozijemo-nos e alegremo-nos, coisa tremenda, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as palavras, são as verdadeiras palavras de Deus. Esse é o momento mais esperado da igreja. É o momento do casamento. Agora vamos lá. Eu disse para vocês, em relação ao período da grande tribulação, que é 7 anos. Né? 3,5 bom. Isso aí. Agora vamos lá. Mas como nós acreditamos, nós defendemos a tese do pré-tribulacionismo, então naquele momento que manifesta o anticristo, porque o anticristo ele vai manifestar de uma forma, segundo Tessalonicenses 2,9, que ele vai se revelar com sinais, prodígios, né? Ele vai ser um cara poderoso. Hoje só se fala nisso. A Bíblia fala isso, ele vai ser poderoso. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, para vocês entenderem. O que vai acontecer? É inevitável a Terceira Guerra Mundial. Você pega hoje, por exemplo, Estados Unidos, Rússia, China, é praticamente uma bomba relógio. Essa bomba relógio, ela está muito próxima de explodir. Não precisa muita coisa, né? Já está pronto. E que guerra vai ser essa? Gog e Magog. Gog e Magog fala sobre isso, Ezequiel, no livro de Ezequiel, fala sobre essa guerra. Essa guerra vai acontecer, não tem como. O mundo hoje está um colapso, né? Então eles precisam fazer o quê? Reconfigurar. Sim. Reconfigurar. Precisa startar tudo novamente, para que realmente, economicamente, todos os países estão quebrados, devendo, entendeu? Tá assim, tá uma crise mundial. Existe uma crise mundial que não tem como você realmente fugir dessa grande realidade. E para resolver isso, vai startar a Terceira Guerra Mundial. Nosso tempo aí nós temos que medir. Não, fica à vontade. Vai startar a Terceira Guerra Mundial, mas essa Terceira Guerra, o que vai acontecer? Vai levantar uma pessoa tudo, que vai ser um pacificador, que vai conseguir trazer uma paz
uma paz, e não somente a paz, mas ele vai trazer a solução para todos os países. Vai agradar um monte de gente. É aonde os judeus serão enganados. Os judeus pensam que realmente é o Cristo, né? Porque eles estão esperando ele até hoje. Estão esperando até hoje. É porque não acredito que era. Estão esperando ele até hoje. Ele vai se manifestar realmente, ele vai resolver o problema, ele vai centralizar a moeda vai ser uma moeda única, vai resolver todos os problemas. Quando as pessoas me perguntam, bispo, quem que você acha que é o anticristo? Gente, olha, primeira coisa, o anticristo, ele precisa ser uma pessoa que ele vai conseguir algo que é praticamente impossível. Convencer os muçulmanos da construção do terceiro templo. Isso é que eu ia entrar nisso agora. Como que os muçulmanos vão deixar de destruir uma mesquita e fazer o templo? Rapaz, então assim, o cara vai ter que ser muito persuasivo. Esse cara, eu não acredito, eu até discuto com a minha esposa, né, uma boa discussão, eu não acredito que seja um judeu, porque o judeu não vai ter esse acesso. Justamente a eles, né? Você acha que vem de Roma lá? Não sei. Eu acredito assim, a possibilidade muito maior de ser um desses líderes muçulmanos que vai surgir, eu não sei, porque somente um deles para poder convencê-los a deixar de destruir. Porque o terceiro templo precisa ser construído. Porque o anticristo vai sentar no terceiro templo. Exatamente. Se dizendo Deus. E é nesse momento que ele senta no terceiro templo. Agora vamos entrar em relação a isso aqui é assunto para... Nossa, Vamos entrar, por exemplo. Bom. Ele se manifestou, 3 anos e meio vai governar com excelência, até os escolhidos, né? Mas o que acontece? A igreja já foi arrebatada. Isso. A igreja foi arrebatada. Quando a igreja foi arrebatada, algumas pessoas falam, por exemplo, em relação a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, eu acho que versículo 6, que o Espírito Santo vai subir junto com a igreja. Pastor, mas aí, isso aí nós já conversamos, foi até uma discussãozinha boa que eu tive com o Léo, por quê? Algumas pessoas acham o seguinte, vamos dar um exemplo, que dia que o Ló saiu de Sodoma, aí choveu, fogo e enxofre. Por quê? Porque houve uma tirada, aí teve destruição. Algumas pessoas acham que é na saída da igreja que as coisas começam a acontecer. E tem uns que acham que é o Espírito Santo que vai ser tirado para as coisas acontecerem. Mas, se o Espírito Santo é tirado, e aqueles que virão salvos da grande tribulação, quem convenceria eles? Só que aí nós temos uma incógnita, né? Uhum. Por exemplo, nós temos o Lamartine que defende, eu acho que o Lamartine defende que o Espírito Santo fica. Eu acho que é ele que... E o Hernandes Santos defende, que também entende muito, né, sobre escatologia, defende que o Espírito Santo será levado, né? Eu estava conversando isso com o apóstolo também, só que tem um outro detalhe. Qual que você chegou? Qual que é o outro detalhe? A Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, ele que convence, ok? Só que as pessoas que ficaram, que são cristãos, desviados, conhecem a palavra, eles vão ter, por exemplo, os parentes que foram arrebatados. Sim. Como base que realmente houve o arrebatamento. Como prova daquilo que foi pregado. Eu vou permanecer firme porque realmente aconteceu. Minha mãe foi arrebatada. Eu vou permanecer firme. E a Bíblia fala daqueles que chegaram. Sim. Essas pessoas, alguns deles vão ser salvos, porque eles vão manter até o final, mesmo o anticristo se manifestando. Eles vão se manter. Ainda vai ter... Então vai ter salvação ainda. Depois do arrebatamento, vai ter salvação. Mas na concepção sua, você acha que o Espírito Santo é tirado, aí pelo ensinamento que elas tiveram, como diz lá em Provérbio 26, que ensina a criança o caminho que deve andar. Provérbio 22:6 fala sobre isso. Ensina a criança o caminho que deve de andar, e ainda quando for grande não esquece. Você acha que como eles foram ensinados... E essa base também do arrebatamento foi muito forte. Vai acontecer, vai sumir muita gente. Porque uma coisa ser dito, vai acontecer, eu falo, eu não acredito. Aí acontece. Opa, agora eu creio, só que aí já foram. Só que aí eles lembram, justamente, eu ainda estou vivo, e se está vivo, só tem que chance. O anticristo, ele é muito esperto. Eles já estão preparando sobre essa tese aí do disco voador na Terra, justamente para justificar o sumiço. Eu estava falando isso com meu filho antes. Esse rapaz ainda vai ter gente que não acredita. Aí aconteceu. Estão fazendo isso para justificar o arrebatamento. Já está fazendo porque está sabendo que está chegando a hora. Então, assim, eu tenho dúvida em relação se o Espírito Santo vai ou não. Eu realmente
Eu tenho dúvida em relação a isso. Né? Se ele vai ou se ele vai Mas ficar, é algo que até né? então eu não tinha colocado assim na minha mente, seria isso. Se um dia estamos eu e Léo, aí, olha, vai acontecer isso e aquilo. Eu falo, não, Léo, não acredito não. E eu tô meio na minha, aí de repente acontece, Leonardo vai, para aqui. O que ele falou é verdade. É verdade. Aí Você vai manter isso. pode ser que agora, não, agora sim, faz igual, Só que a salvação faz igual Tomé. Eu te vi, agora eu creio, né? Só que a salvação nesse período é quase que impossível. Por quê? O anticristo, cara, ele não vai te matar, te dar um tiro na cabeça, não. E você não pode suicidar. Certo. Ele vai colocar você, por exemplo, vai cortar sua unha, Rapaz, vai fazer tortura até você Apocalipse 8, quando Entendeu? fala do poço do abismo. Devagar. Pô, Apocalipse 8, quando começa a falar do poço do abismo, aí no 9, quando sai a criatura do poço do abismo, o tormento é tanto que fala assim: procurará o homem a morte e a morte fugirá Olha, dele. é isso aí. Que coisa, isso aí. Né? Ó. Então vamos lá. Só que a gente já vai estar lá em cima de lua de mel. Certo. Tá tudo bem aqui, os 3 anos e meio, tá uma maravilha. Né? Rapaz, o cara olha, Cristo está vindo na terra, realmente, Cristo está na terra e tal. 3 anos e meio. Nos 3 anos e meio que Daniel fala, né, dos 2 períodos, né, ele se manifesta agora. Ele dá as caras, e aí é o momento que os judeus falam: ih, rapaz, fomos enganados. Fomos enganados. O que os judeus fazem? Fogem para o deserto. 144 mil. Exatamente. Fogem para o deserto. Só que Deus cuida deles no deserto. Deus cuida dele no deserto. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. A igreja ainda não chegou no céu. A igreja está na bodas do Cordeiro. Está ali. Qual que é o próximo passo da igreja? 7 anos sendo treinado por Jesus. Jesus vai nos capacitar. Só que ali em cima também, nas bodas do Cordeiro, ali não é, quando fala tribunal de Cristo, não está falando de julgamento. Ainda não. É os galardões que vão receber. Os galardões, né? Apocalipse 22, 12, você recebe ali no paraíso. Os galardões, o seu prêmio, o seu galardão você vai receber ali. Então, por isso, querido, quanto mais você trabalhar para Jesus aqui nessa terra... É o que eu digo. Vai ter diferença de um apóstolo Paulo, de um Billy Graham da vida. Com certeza, não podemos estar no lá vai ter. Lá vai ter uma cabaninha e vai ter também. Tem muita gente que fala que é importante é estar no céu, mas, querido, né, se a Bíblia fala de galardão, eu quero ir atrás disso. Né? Inclusive, Provérbios 11:30 diz que aquele que ganha a alma é sábio. Tá? Agora vamos voltar. 7 anos, 3 anos e meio, os judeus, poxa, rapaz, esse cara nos enganou. Né? Achamos que era Cristo, nos enganou. Né, vão para o deserto, e daqui totalizando 7 anos que o anticristo está governando, né, aqueles que realmente não aceitaram a marca da besta, tal, que vai ser salvo, assim, vai ser salvo, né, aqui a Bíblia fala desses que vão ser salvos, mas vai ser quase que impossível. E aí, nesse momento, a nação de Israel passa por um problema difícil também, além dos judeus, né? Mas continua um povo Israel. E Deus tem algo separado com aquela nação. Aí o mundo inteiro cerca Israel. É o momento que vai acontecer o Armagedon. E nesse momento, é o momento que Jesus desce. Só que quando Jesus desce, olha que coisa fantástica. Está lá em Zacarias, capítulo 14. Olha só, olha que coisa fantástica. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. É o momento que Jesus desce, né? Vamos lá. Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso aqui é fantástico. Por que são 2 instituições mais perseguidas na terra? Israel e igreja. Israel e igreja. Por que Israel e igreja? Porque Israel é o cenário do arrebatamento, o cenário de toda base cristã que nós temos, é ali no Oriente Médio, principalmente no Monte das Oliveiras, naquela região. Só que Amós, capítulo 9, versículo 15, diz que aquele povo jamais será arrancado da sua terra. Tem uma promessa. Israel são 71 países muçulmanos que cercam Israel. Exato. E querem acabar com Israel todos os dias.
todos os dias eles querem acabar com Israel. As crianças são doutrinadas. O Estado de Israel é menor que o Estado de Sergipe. Hoje são 10 milhões de judeus em Israel. O Brasil são 220 milhões. Olha a diferença. E é um país, cara, é incrível. Você pega, por exemplo, 1967, a Guerra dos 6 Dias, eles não sabem como que eles conseguiram vencer a guerra. Você pega a Guerra de Yom Kippur, 1971, eles venceram aquela guerra, e eles vencem a guerra e estendem o território. Israel nunca ataca. Israel só defende. Verdade. Só defende. É impressionante. Salmo 121:4 diz que o guarda de Israel, ele não dormita. Então, Deus realmente, ele cuida daquele país, né? E o Monte das Oliveiras, onde Jesus vai descer, foi o monte onde Jesus subiu. Sim. Atos capítulo 1, versículo 11. Os discípulos ficaram de boca aberta. Olhando aí, né? Aí os dois varões. Seus bobocos. Do mesmo jeito. Do jeito que ele subiu, ele vai voltar. Isso subentende que é o quê? Monte das Oliveiras. E aonde ele vai colocar os pés? Sobre o Monte das Oliveiras. Só que agora, essa volta de Jesus para vencer para Israel, tem uma turma que vai vir. Tem uma turma. Olha o versículo 5, olha. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. A igreja que foi arrebatada, aquela que ficou no treinamento lá, desce agora, vence para Israel, amarra o diabo e prende ele por 1000 anos. E esse 1000 anos, nós vamos governar na terra, para mostrar como que é um governo correto, como que é um governo justo. Nós vamos governar na terra. E mesmo assim tem gente que vai se perder, cara. Mesmo assim. Vai ser um tempo de muitas colheitas, mas mesmo assim ainda terão perdido, né? Só que aí, esse período que nós vamos governar, 1000 anos, governando na terra, passou 1000 anos, agora é o momento que nós vamos agora para o céu, cara. Nós não vamos mais para o paraíso. A igreja agora, né, ela vai para tem o julgamento final, né? Sim. Mas o julgamento final, nós já temos a sentença. Pro forma já, não é só para isso. A gente já. Pastor, agora eu tenho, como diz, eu conheço muitas pessoas de várias religiões. Aí tem alguns que acreditam que a terra será reformada. Isso que seria aqui, né? A Bíblia é bem clara, Apocalipse 22 fala de novo céu e nova terra. Qual a sua concepção com isso? Vai ser uma reforma nós ficaremos? Porque quando fala de novo céu e nova terra, dá essa impressão de coisas novas. É novo céu e nova terra. É só na maneira de falar uma coisa nova. A gente não pode levar, de repente, para a parte física. Física da coisa. Está falando da parte espiritual, né? É um novo governo, é uma nova metodologia, é uma nova visão, entendeu? Mas assim, a Sarah Shiva, ela falou algo muito interessante. O que a gente vê hoje, essas belezas que nós temos na Terra, de ver o mar e tal, isso é apenas o que sobrou do que era. Entendeu? Do que era. É apenas o que sobrou do que era. Porque, na realidade, o homem foi feito para viver dentro do jardim do Éden. Ele não está lá e está sido guardado por causa do pecado, né? Era dentro do jardim do Éden. Então, assim, pode ser que ela pode... Eu não tenho base para falar sobre isso. Também não, porque a gente ouve se falar, mas não tem nada aí que fala alguma coisa semelhante. Mas esse momento que a gente vai para o céu fala justamente aqui, ó, Apocalipse 22, que você citou. Eita. Vamos lá, Apocalipse 22, a partir do versículo 1, olha o que diz. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a sua saúde. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. É o momento que a gente vai ver a face de Deus, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo. Que coisa linda, né, rapaz? Amém, pastor, amém. Pastor, obrigado demais por o senhor estar aqui marcando presença no nosso podcast. Podcast aqui da nossa Rio de Vida. O senhor vai ficar aqui mais período, vai pregar na nossa igreja, né? Vai passar isso, domingo à noite nós vamos estar juntos aí pregando. Para que o senhor venha mais vezes aqui, participe mais. Não, essa vez não vai ficar 7 anos não, porque tem mais coisa para fazer. Tem mais coisas para fazer. Eu estou aqui na igreja há 4 anos. Não tive ainda o prazer de conhecer o senhor. Então, bem-vindo. Eu queria, para terminar, se eu fizesse uma oração para a nossa igreja, para o nosso podcast, para
aos nossos telespectadores aí, que está todo mundo assistindo. Amém. Vamos estar orando assim, agradecendo. Obrigado, pastor Castro. Obrigado, pastor Léo. Já te chamei de pastor, tá vendo? Profetiza. Pai, eu quero te agradecer Sim, Deus, por essa tarde maravilhosa. Quero te agradecer, meu Deus, por este momento único. Falar de arrebatamento, falar da segunda vida de Cristo é algo prazeroso. E eu creio, Pai, que em breve a igreja será arrebatada e nós moraremos com o Senhor, meu Pai, eternamente. Sim. Eu te agradeço por cada pessoa que está participando, meu Pai, que está ouvindo esta mensagem e que ela possa se preparar todos os dias para a vinda do nosso Senhor Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, obrigado, Maiara, Isabelle, Dalva, obrigado pelo todo mundo aí, nossa equipe de mídia. Estamos terminando. De novo, muito bom ter você aqui. Meu pastor. Sempre um prazer para nós. Vamos terminar aqui, acompanhando nossas redes sociais, estão aqui embaixo. E a gente volta futuramente com mais um podcast da Rio de Vida, nosso Godcast. Valeu? Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe.